Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. A nossa convidada de hoje é Dulce Ramos, coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial da Saúde, a RAPS, de Suzano. Ela é especialista em educação na saúde para preceptores do SUS pelo Hospital Sírio-Libanês, formada em psicanálise lacaniana pelo Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade e também em gestão de saúde mental pelo CAPES Itapeva e em clínica do CAPES pelo CAPES na Unifesp. Possui o título de especialista em psicologia clínica pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e atua na área de aprimoramento em psicologia hospitalar em reabilitação no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É servidora do SUS há mais de 30 anos e coordenadora do Grupo Condutor Regional da Rede de Atenção Psicossocial do Alto Tietê desde 2014, além de coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial na Secretaria Municipal de Saúde de Suzano. Seja muito bem-vinda, Dulce. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer recebê-la aqui. E, Dulce, a gente queria falar um pouco sobre esse órgão muito importante, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Sim. E a gente queria saber, porque muitas vezes o público não sabe, no que consiste a RAPS e como surgiu este órgão. Tá ótimo. Fábio, só um pequeno adendo. Eu não trabalho no Hospital das Clínicas, eu fiz a minha especialização lá, tá? Sim, claro. Porque não tem como, né? Eu trabalho integralmente na saúde mental de Suzano. A Rede de Atenção Psicossocial, ela é um conjunto de ações e equipamentos de saúde voltados para o cuidado de saúde mental da população. Então, a RAPS ela é um fruto da reforma psiquiátrica brasileira, ela compõe a política pública nacional de saúde mental e ela foi instituída em 2011 por uma portaria, né, 3.088, e aí ela organiza pontos de atenção para as pessoas com sofrimento ou transtorno mental na comunidade, no território mais próximo da residência das pessoas. E qual é a sua função enquanto coordenadora deste órgão? Sim, a rede, então é uma articulação de serviços, né, e de ações. Então nós temos a função de apoio técnico para as equipes, de elaboração de plano, né, um plano de ação municipal e um plano de ação regional. O nosso município tem um plano de ação regionalmente aprovado pelo Ministério da Saúde. Então, o meu objetivo na coordenação é fomentar a implantação desse plano de ação, ou seja, que a gente possa ampliar os serviços, que possa atender as necessidades da população em relação às questões de saúde mental. E quais serviços as pessoas são atendidas? Estou sendo atendida por essa rede. Tá. Quais são esses serviços que a pessoa pode ser atendida? Pelo Ministério da Saúde são mais de 20 pontos de atenção, né? No município de Suzano nós temos em vários segmentos. Então, inicialmente a atenção básica, nós temos 24 unidades de saúde mental e Suzano tem uma característica, né? Depois da pandemia e 2020, 2021, nós conseguimos colocar profissionais de saúde mental em todas as unidades básicas de saúde. Então, nós pulverizamos, né, nós capilarizamos o cuidado em saúde mental. Então, a porta de entrada preferencial é a atenção básica, que é mais perto da casa da pessoa. Então, ela vai ter o acesso a um cuidado de saúde mental lá na atenção básica. Fora isso, nós temos os CAPs, que são serviços voltados para situações de transtorno mental grave, já instalados, com prejuízo na funcionalidade da vida da pessoa. Nós temos 2 CAPs adulto, um CAPs voltado para as questões de álcool e drogas e um CAPs infanto-juvenil, que atende de 0 a quase 18 anos completos. Nós temos um equipamento que se chama consultório na rua. Não sei se você já viu, acho que as pessoas podem ter visto uma van andando pela cidade. É o único equipamento no Alto Tietê e é uma equipe de saúde voltada para prestar cuidados em saúde para a população em situação de rua. Então, eles articulam o cuidado para essa população que dificilmente acessa um serviço de saúde. Então, são profissionais que trabalham de modo itinerante, eles estão sempre na rua. Poxa, que legal. Temos também o serviço residencial terapêutico, né, que ele é
regional, mas é sediado em Suzano, onde nós temos 10 moradores, de pessoas que moravam em hospital psiquiátrico, que sofreram todas as violações de direitos humanos nesses hospitais, e elas hoje moram em liberdade aqui em Suzano, então nós temos esse serviço, que eu me orgulho muito. Sim. E agora, especificamente, a gente está no mês de setembro, né, Dulce? E é um mês onde é celebrado o mês da prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Sim. Desde 2015, mais ou menos. Exatamente. Quais foram os avanços, já são quase 10 anos, né? Sim. Quais foram os avanços que esse tema teve desde que essa campanha foi instituída? Eu penso que o maior avanço é a visibilidade, né? Era um tema que, por tabu, por preconceito, por medo, não era abordado. Então, a visibilidade, a temática da saúde mental, então ampliou-se os espaços de diálogo sobre saúde mental. Porque quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente está falando de saúde mental, né? A gente rompe um tabu, então quando você começa a falar sobre um tema que é difícil, e à medida que você vai tendo conhecimento sobre esse tema, você vai rompendo esse preconceito, medo, e também entendo que é uma forma de apoiar as pessoas que têm algum sofrimento. Quando elas ouvem falar sobre fatores de risco, sobre sofrimento, sobre saúde mental, pode ser que elas se identifiquem e elas possam buscar ajuda, né? Então, eu penso que esse é um avanço. E também a importância da gente criar uma rede de apoio, valoriza a busca de ajuda profissional, né? Então, eu acho que são avanços importantes que nós temos tido nos últimos anos. E assim, foi formada recentemente no Congresso Nacional a Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental, que foi com o objetivo de discutir políticas públicas para o acolhimento de pessoas com transtornos mentais. Com a importância também de ter os parlamentares brasileiros discutindo um assunto como saúde mental. Nossa, Leonardo, eu acho essencial, né? É um avanço para nós. No passado, nós levamos 12 anos para poder promulgar a Lei 10.216, que protege as pessoas, né, com um transtorno mental e redireciona o modelo de atenção à saúde, justamente porque os nossos parlamentares desconheciam a causa da saúde mental. Então, o conhecimento e envolvimento dos parlamentares nas questões de saúde mental vão favorecer que nós tenhamos políticas de saúde mental condizentes com a necessidade da nossa população, né? Sim, exatamente. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem, em média, por ano, 14 mil suicídios. E daí, diante disso, a dúvida é, por que com tanta campanha, a campanha cresceu tanto nos últimos anos, as pessoas sabem, as pessoas entendem já, então você vê em redes sociais, pessoas comuns sabem o que se refere muitas vezes a Setembro Amarelo, mas por que, apesar disso, ainda esse número parece ser alto? O que falta, muitas vezes, para alcançar essas pessoas que sofrem silenciosamente? Sim. Eu acho que é bastante importante pensar isso, né? Não só o Brasil, mas a América Latina é o único espaço do mundo, né, continente, que o suicídio aumentou, né? Nos outros continentes nós tivemos uma diminuição do suicídio. E aí é importante a gente pensar que, embora seja multifatorial, a gente não pode determinar uma única causa para o suicídio, mas não dá para desconsiderar aspectos sociais, né? Então, se a gente pensar na América Latina, no Brasil, nós temos muitas desigualdades, né? Então, quanto mais desigualdades, as violências, a dificuldade de acesso à moradia, escolaridade, à saúde, enfim, esses fatores, eles acabam interferindo no sofrimento da população. E o sofrimento, ele acaba, de alguma forma, incidindo, né, sendo um fator de risco para o suicídio, né? Então, quando a gente pensa em proteger essas pessoas, a gente também tem que buscar política pública que oferte saúde, né, no bem-estar geral, ou seja, acesso à moradia, escolaridade, o fim do preconceito, né, que a gente possa combater o preconceito. Então, para proteger a vida, a gente tem que proteger as políticas sociais. E também falar sobre essa temática, entendo que é relevante, é importante, porque à medida, como eu disse, que a gente vai falando sobre a temática, essas pessoas podem se identificar.
penso que nós também precisamos ampliar as notificações, né? Os profissionais de saúde precisam notificar quando eles atendem uma pessoa, né, com comportamento suicida, que teve alguma tentativa, porque à medida que nós temos essa quantificação, a gente pode pensar em políticas públicas regionais para aquele território. Então, dá para a gente pensar por que naquele determinada cidade ou naquele determinado bairro você tem mais incidência de suicídio, né? Então, pensar a política pública também a partir das notificações. E penso que a gente precisa fortalecer espaços comunitários. A pandemia, ela provocou muito isolamento, né? E o isolamento é um fator de risco também, né? Para o sofrimento, para o suicídio. Então, acho que nós estamos no momento de favorecer espaços coletivos, espaços comunitários, a circulação de pessoas para criar redes de apoio, né? Sim. E assim, a gente falou sobre como a gente teve alguns avanços, mas você acredita, você também atende, né, com psicólogo, você ainda acredita que falar de saúde mental para muitas pessoas é um tabu? Sim, ainda é, né? Porque, de um modo geral, a gente tem a tendência a atribuir as questões de saúde mental, principalmente a doença, né, o transtorno mental, ao indivíduo, à família dele. E desconsiderando os fatores sociais que estão atrelados ao sofrimento. Então, de certo modo, nós tendemos a responsabilizar a pessoa pelo próprio sofrimento. E isso gera na pessoa vergonha, medo, inibição. Imagina, a pessoa passa a imaginar que assumir que está com um sofrimento mental, com um problema de saúde mental, ela pode ter medo e vergonha, inclusive dos impactos no ambiente do trabalho, né? De ser discriminada. Então, o preconceito e a falta de compreensão sobre os transtornos mentais, eles favorecem o tabu, sim. E aí, então, a gente acaba evitando de dar a devida atenção. Uma outra questão é que os homens, em geral, eles não são, na nossa cultura, que é uma cultura paternal, né, patriarcal, os homens, em geral, eles não são criados para o cuidado, né? E isso impacta também no autocuidado. Então, os homens, as mulheres desde muito pequenas, na nossa cultura, ainda são estimuladas, né, ao cuidado da boneca, fazer a comidinha. E isso, de fato, acaba fazendo com que as mulheres elas também consigam produzir o autocuidado, buscar os serviços de saúde. Nos homens, infelizmente, isso acaba não acontecendo. Sim, né? É verdade. Muitas vezes o homem tem essa imagem de ele tem que ser forte, e isso é fraqueza. Exatamente. Então a gente vê principalmente isso em alguns dos mais antigos, Exatamente. mas até uma geração de 40, até às vezes 30 anos, que fala assim, não, isso é bobeira, isso é frescura. Muitas vezes ele lida isso com ele mesmo, achando que é frescura. Eu acho que por isso que é fundamental, as escolas hoje elas estão trabalhando as competências socioemocionais desde a primeiríssima infância, isso é fundamental. A gente ter uma educação sobre saúde mental, ou seja, poder falar sobre o sofrimento, poder entender que tudo bem não estar bem, que a gente não está bem o tempo todo. E a criança, desde muito pequena, poder identificar os seus sentimentos, né? Então, acho que isso é uma forma da gente poder vencer esse tabu. Sim. E daí eu queria perguntar qual a programação da Prefeitura de Suzano, junto à RAPS, para o mês de setembro. Quais serão os principais eventos realizados para promover essa conscientização, para promover essas discussões que vão ser importantes para a sociedade? Sim. Bom, é importante destacar que falar de prevenção ao suicídio e saúde mental tem que ser o ano inteiro. Sim. Nós só reforçamos esse diálogo, né? Mas nós já fazemos esse cuidado o ano inteiro. No dia 1º de setembro, o Núcleo de Apoio ao Servidor da Prefeitura fez uma ação para os servidores e a RAPS esteve envolvida. Todas as 24 unidades básicas de saúde, que têm profissionais de saúde mental, vão fazer ações de saúde mental. Desde caminhada, roda de conversa, exibição de filme. Então, várias estratégias de cuidado, né, nas unidades. Então, é importante que as pessoas procurem as unidades de saúde para poder ver a programação lá daquele bairro. Nós teremos na quinta-feira agora o 3º simpósio intersetorial de prevenção e pós-venção ao suicídio, que vem a ser isso. Nós temos já há 3 anos
tentado qualificar uma rede intersetorial, ou seja, não só profissionais de saúde, mas profissionais da educação, da segurança, do transporte, enfim, de todas as áreas da sociedade, para que eles possam identificar os riscos de suicídio e o manejo de uma situação de crise, né? É muito comum hoje pessoas de serviços que não são de saúde nos acessarem para perguntar como é que eu faço o manejo. Eu tenho uma pessoa aqui comigo agora, né? Então, a formação dessa rede é fundamental. Então, vai ser agora no dia 14, no período da tarde. Sim. E além disso, dia 21 é a última ação, né, maior. Nós tivemos e estamos tendo palestras em escolas, em espaços, né, que tem nos chamado. E no dia 21 de setembro, na região norte de Suzano, né, que é as pessoas falam região do Boa Vista, na Praça do Sesc, nós vamos ter uma ação que é o primeiro encontro pela vida. Então, nós vamos fazer uma ação de valorização da vida com os adolescentes daquele território. Então, a gente vai ter ação cultural, esportiva, profissionais de saúde, para dialogar com as pessoas. E a gente vai ter uma oficina de pipa amarela. A gente vai soltar pipa. Tem uma pessoa que tem uma página no Instagram que chama-se @pipasamarelas, que ela tem uma ação pessoal, né, de cunho pessoal, de trabalhar nesse projeto. Ela se aliou a nós, então nós vamos fazer esse projeto lá no dia 21. Poxa, que legal, Dulce. E eu queria que, falando sobre isso um pouco, você usou o exemplo de pessoas de muitos órgãos diferentes, às vezes do trabalho, que estão, eu estou com uma pessoa aqui agora. Sim. Queria que você falasse assim um pouco pra gente, como é possível identificar que alguém próximo pode estar em um estado depressivo? Quais são alguns dos sinais que a pessoa dá e demonstra que ela precisa de ajuda? Reforçando, né, que a depressão não é a única causa do suicídio, né? O suicídio é multifatorial, mas acho que também é importante a gente falar sobre a temática da depressão, né? A depressão, ela não tem uma causa única, também é multifatorial, então tem fatores genéticos, fatores biológicos, psicológicos e sociais, né? E nós acabamos classificando, né, a depressão como uma depressão leve, uma moderada e uma grave. E a gente acaba classificando assim porque são estratégias diferentes de cuidado, né? A gente procura não ofertar um cuidado medicalizante para todo tipo de sofrimento, né? Até porque estamos numa cultura hoje que busca remédio para todas as dores. Então, é importante a gente entender quando uma depressão é leve que a gente pode buscar ajuda, não necessariamente medicamentosa. Como é multifatorial, ela também é um conjunto de sintomas. Não é um único sintoma ou dois sintomas que são necessários para a gente identificar que uma pessoa tem depressão, mas é um conjunto de sintomas que acabam prejudicando a qualidade de vida dessa pessoa, né? Então, a gente pode falar que tem sintomas que afetam o humor, então uma sensação de tristeza, desânimo, o comportamento da pessoa, então ela passa a ficar mais isolada, né? Uma sensação de desamparo, alteração no sono, no apetite, tanto para mais quanto para menos, da cognição também. Então a pessoa pode ter alteração de memória, alteração do curso do pensamento, o pensamento ficar mais lento, com mais dificuldade para o pensamento. Então é um conjunto desses sintomas que afetam a qualidade de vida da pessoa. É importante destacar que em criança e adolescente é diferente, né? Os sintomas, eles se manifestam de maneira diferente. E aí, nesse sentido, geralmente a irritabilidade é uma forma mais presente, mas é importante a gente entender que quando uma criança ou um adolescente tem uma mudança brusca de comportamento, duradoura, né? Porque, por exemplo, na adolescência é super comum a gente ter a alteração, faz parte, né, da nossa história, as alterações do humor e do comportamento. Mas a gente está pensando numa alteração que dure no mínimo 15 dias, né? Então, uma alteração mais permanente do comportamento e que interfira em vários campos, seja na escola, no relacionamento familiar, escolar, com os amigos. Então, que não seja só um ambiente que esteja com prejuízo, mas mais de um ambiente. Sim, entendi. E de acordo com isso, a gente falando sobre essa questão de depressão em jovens,
De acordo com um estudo da revista JAMA Pediatrics, os sintomas de depressão cresceram 26% globalmente nos jovens até 19 anos. Quais fatores têm feito essa depressão e a ansiedade crescerem? A gente, igual você falou, não é só um fator, mas quais são algumas das coisas assim que talvez diferenciem? Você destacou que até os sintomas muitas vezes são diferentes nos jovens. Tem algum fator assim mais presente nessa geração que tem aumentado este número de depressão e ansiedade nos jovens? Sim. Nós temos, assim, os estudos, esses estudos, eles acabam pegando uma população de língua inglesa, né? Sim. Mas pensando na América Latina, no Brasil, que a gente tem percebido, né, o aumento de sofrimento entre os adolescentes e os jovens, é importante a gente pensar de novo nos determinantes sociais, né? E eles estão presentes, né, na vida desses jovens e adolescentes na América Latina, e em especial o Brasil. O Brasil é o país da América Latina que mais sofre por depressão e que tem mais casos de ansiedade. Então, tem uma característica que é do nosso país. E não dá para a gente desconsiderar determinantes sociais, políticos, culturais, históricos, que podem interferir, né? Temos os fatores relacionados à pandemia, né? A pandemia, ela produziu um isolamento, mas também nesse isolamento evidenciou as violências domésticas, né? Então a gente também precisa pensar nesses aspectos, né, das violências domésticas, ao que muitos jovens são submetidos. E tem um fator novo, de uma geração aí, que é a internet, né? Nós temos aí uma geração que tem um espaço de comparação, né? De comparação de vida, de corpos. Então, é uma geração que está submetida a padrões, né? Padrões de beleza, padrões de riqueza, padrões de emagrecimento, enfim, que são fatores geradores de sofrimento, né? Então, acho que é importante a gente pensar que tem múltiplas causas, né? Sim, que podem estar interferindo no aumento da depressão na nossa sociedade brasileira, né? E daí, Dulce, queria colocar aqui um exemplo. Eu, como pessoa, notei que alguém próximo de mim, eu percebi que ela tem se machucado, que ela tem falado muito sobre morte. Tenho percebido que talvez ela esteja num estágio de uma depressão um pouco mais grave. E tem principalmente falado sobre a própria morte. Quais atitudes um leigo como eu, não estudado em psicologia, não sem nada sobre psiquiatria, quais atitudes eu devo tomar? E o que eu não devo fazer, em hipótese alguma? Perfeito isso. É importante a gente pensar que o cuidado sobre a vida, ele é comum a todos, né? Essa preocupação com o cuidado da vida, da valorização da vida. Então, às vezes, as pessoas elas têm muito medo de falar sobre, né, o sofrimento por achar que não sabe o que fazer. Então, eu vou usar aqui uma ferramenta desenvolvida por um psiquiatra brasileiro, Neuri Botega, é um dos estudiosos sobre suicídio, e ele usou uma ROC, que é um mnemônico para a gente poder associar, tá? Então, sempre quando tiver uma pessoa com sofrimento, eu vou destacar aqui o que é o R, o que é o O, o que é C. R, de reconhecer o risco. Então, a primeira coisa, quando eu tenho contato com uma pessoa, eu preciso reconhecer, de fato, se ela está em risco, né? Porque, às vezes, pode acontecer da pessoa... Normalmente, numa conversa, a gente fala que, não estou legal, estou com problema na vida. Mas é importante que, para além disso, a gente reconheça se essa pessoa está em risco, né? Não é só o fato de eu estar triste que eu estou em risco, não é? Então, reconhecer os riscos, eu vou citar algum deles, né? O principal é quando a pessoa já expressa a ideia suicida, né? De querer morrer, ou falas de, olha, eu queria dormir e não acordar mais, eu queria que tudo acabasse. Quando a pessoa, ela começa a se isolar, e era uma pessoa com uma vida social ativa, né? Então, ela passa a se isolar mais, né? Não querer contato com amigo, familiar, a rede social dele. As pessoas com
ausência e abandono de plano, sabe? Quando, não tenho nenhuma perspectiva de futuro, não tenho nenhum plano, atitudes perigosas. Então, pessoas que necessariamente não falam em suicídio, mas elas se põem em situações perigosas. Bebem exageradamente, dirigem em alta velocidade, se expõem, envolvem em brigas. Então, às vezes, um conjunto dessas características faz a gente reconhecer que essa pessoa pode estar em risco. Então, o R. O O, que é ouvir sem julgar. Que eu acho que é o maior desafio de todos nós, quando alguém está contando uma história, é a gente ouvir atentamente. E quando uma pessoa está falando sobre o sofrimento, às vezes ela precisa de um tempo maior. Então, a gente precisa aprender a ouvir esse sofrimento. Então, ficar num espaço às vezes mais reservado, destinar um tempo maior para que aquela pessoa possa falar. Isso é bastante importante. E não julgar, né? Entender os sentimentos dessa pessoa, reconhecer, validar, né? Que você entende que ela está sofrendo, porque ela precisa, nesse momento, que o sofrimento dela seja reconhecido e validado. Então, ouvir sem julgar é importante. E o C é conduzir para o cuidado. Então, você reconhece o risco, você ouve sem julgar e conduz para o cuidado. Ou seja, você fala para a pessoa que você está entendendo daquele sofrimento e que talvez ela possa buscar uma ajuda profissional. E aí, quando a gente fala em conduzir para o cuidado, é importante pensar que nem sempre a pessoa, mesmo reconhecendo que tem um sofrimento, ela vai conseguir ir. Então, é importante, às vezes, a gente se oferecer. Olha, eu posso ir com você, eu posso marcar consulta, eu posso, né, ligar para o profissional. Então, oferecer-se para estar junto dessa pessoa nesse momento. Então, eu acho que esses 3 pontos ajudam bastante. Daí, o que não fazer? Eu acho que o que não fazer, eu já falei, né? Então, não julgar. Sim. Né? E evitar interromper. Então, a pessoa ela está falando de um sofrimento, a gente interromper. E é muito comum, quando alguém fala de um sofrimento, a gente identificar os nossos próprios. E aí é comum a gente falar, mas eu também. E começa a falar da sua história. E aí você corta a possibilidade do outro continuar falando de si. Ele desiste, né? Sim. Porque ele percebeu que você não estava tão interessado. Tentar não minimizar ou positivar o sentimento das pessoas. O que é isso? Às vezes é falar, não, mas imagina, não é tudo isso. Você é tão jovem, você é tão bonito, você tem uma família tão boa. Então, você tentar positivar o sofrimento da pessoa, tentando fazer com que ela ache coisas boas naquele momento. Sendo que naquele momento ela só precisa ser escutada. Então, eu costumo dizer que na dúvida, não fale, só ouça. Pergunte com atenção, né? Demonstre interesse, só ouça. Isso já é uma ajuda fundamental. Sim. E daí, falando um pouco também sobre alguns dos projetos que, depois dessa aula de como tratar essas questões, são muito delicadas, né, Dulce? Muito, verdade. A gente falou em off ali, quais são questões que é muito bom que tem se discutido hoje, quantas famílias não enfrentam isso, mas que muitas vezes, quando a gente se depara com isso na nossa frente, a gente não sabe lidar. Verdade. Então é bom ter um norte, bom ter uma referência. E falando um pouco sobre isso também, em 2022, Suzano realizou a primeira Conferência Municipal de Saúde Mental. E qual a importância de um congresso como esse? E a RAPS, junto da Prefeitura, pretende realizar um novo evento como esse? Sim. Olha, é importante destacar que as conferências de saúde mental, elas são assim, o principal espaço democrático de participação popular nas políticas públicas de saúde. São garantidas pela Constituição, né? E as conferências de saúde, elas ocorrem a cada 4 anos, elas são chamadas pelo Conselho Nacional de Saúde, ou pelo Poder Executivo, ou na ausência dele, pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, as conferências de saúde mental, como essa, ela foi chamada pelo Conselho Nacional de Saúde. Na saúde mental, nós estamos na 5ª conferência, né? A primeira conferência de saúde mental no Brasil, ela ocorreu em 1987 e a 4ª só em 2010. Nossa. Infelizmente, as políticas de saúde mental, elas caminham um pouco mais lentamente, né, do que as demais políticas de saúde. E aí em 2010 foi a última, em 2022 nós tivemos o chamamento. Eu vou até ler o tema aqui dessa conferência,
que vai ocorrer agora em dezembro, a Conferência Nacional. Então, as pautas que foram discutidas, então, a conferência ela tem o objetivo, primeiro, da gente realizar um diagnóstico da nossa realidade local, municipal. Realizar um diagnóstico da nossa realidade nacional, né? Pensar se as políticas públicas que estão sendo pensadas para o Brasil, se elas atendem à necessidade do nosso território. E são levantadas propostas. Essas propostas que são levantadas na conferência, elas são levadas para as conferências estaduais e para as nacionais, e também elas são consideradas nos planos municipais de saúde. Então, é importante a participação da população nas conferências, porque aquilo que ela está falando sobre o que é importante, aquilo que as pessoas entendem como importante, vai ser considerado para as propostas de políticas municipais, inclusive. Então, essa conferência, a quinta, vai ser em dezembro, dia 14 e 15 de dezembro, e o tema é a política de saúde mental como direito, pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS. Então, ela é extremamente fundamental no momento aí que nós estamos reativando as políticas de saúde mental, a gente garantir os direitos. Sim, né? exatamente. E, obviamente, todas as vezes que tiver o chamamento para as conferências de saúde, Suzano vai participar. Beleza. E, assim, atualmente, um dos serviços oferecidos pela prefeitura, em forma aqui no município, é os atendimentos de auriculoterapia. Falei Exatamente, certo? falou. Falei certo? Eu queria que você contasse pra gente no que consiste essa prática e porque ela é importante nessa questão também de tratamento ali de saúde mental e quais são outros tipos de atendimento. A gente já destacou no começo da conversa também um pouco sobre os atendimentos de psicólogos quase em todas as unidades já em todas exatamente UBS da cidade, mas destaca um pouco esse tratamento. Qual a importância dele, qual o impacto que ele consegue ter na vida de uma pessoa? Sim, como eu falei anteriormente, a gente tem uma preocupação muito grande da cultura medicalizante no Brasil, né? Da gente, principalmente em relação à infância e adolescência, né? Essa tendência de buscar diagnósticos para os fenômenos da infância e da adolescência e principalmente buscar remédio, né? Então, as práticas integrativas e complementares em saúde, o SUS ele preconiza 29 práticas, são práticas alternativas ao cuidado de saúde tradicional, né? Então, nós temos as práticas tradicionais, mas nós temos práticas que são reconhecidas e validadas pelo SUS como eficientes no acompanhamento de casos leves de ansiedade, né, de depressão, de dores crônicas e como coadjuvantes em tratamentos, né, medicamentosos para doenças crônicas, por exemplo, né? Então, nós, enquanto rede de atenção psicossocial, tomamos para a RAPS, nós temos um profissional na rede, psicólogo, que ele é formador. Então, nós passamos a formar profissionais de todas as unidades de saúde. Hoje nós temos mais de 50 profissionais de nível universitário, formados de todas as áreas, formados em auriculoterapia, que é aquela acupuntura nos pontos na orelha, né? Esses profissionais, eles oferecem ações de cuidado de saúde nas unidades de saúde. Então, é uma alternativa ao cuidado não medicalizante e fundamental. Sim. Né? E, diante disso, também uma campanha que foi realizada em parceria com a assistência social e pela RAPS destacou a luta antimanicomial. Você destacou, falou isso sobre as unidades de atendimentos residenciais, que é uma iniciativa regional, mas também é uma unidade aqui em Suzano. Sim. Mais de 10 pessoas são atendidas. E a gente está muitas vezes acostumado a ver esse tipo de coisa em filmes, né? Muitos filmes famosos falam sobre manicômios, hospitais psiquiátricos, mas você já mostrou assim que esse residencial é uma conquista. Eu queria que falasse qual a importância dessa causa, dessa luta antimanicomial, e ela tem uma relação com essa quebra de tabus sobre saúde mental? Com certeza. No Brasil, vou falar da nossa história, né? No Brasil, desde o século XIX, nós adotamos a postura de cuidar da saúde, de destinar as pessoas com transtorno mental para hospitais psiquiátricos.
Então, essas pessoas, elas ficavam em hospitais psiquiátricos e ali elas acabavam morando e as famílias acabavam rompendo os vínculos e essas pessoas acabaram virando moradores de hospitais psiquiátricos, que nós consideramos grandes manicômios, que são espaços que violam todos os direitos humanos. Eu tive o desprazer de entrar num hospital psiquiátrico, né, um manicômio, para buscar alguns desses moradores que ali viviam. Infelizmente, por muitos anos, então desde o século XIX, mas por muitos anos, até agora, nós ainda tínhamos esses grandes manicômios no Brasil. Por muitos anos foi a única alternativa que nós tínhamos, né? Então, as pessoas elas eram excluídas da sociedade. A luta antimanicomial ela é fruto de um movimento de profissionais de saúde, de familiares, nos anos 80, que passaram a se manifestar contra os cuidados que eram prestados nesses hospitais. Uhum. As pessoas elas sofriam tortura, elas foram retirados todos os direitos, todas as individualidades, né? As pessoas que vieram para nós, muitas vieram desdentadas, com problemas crônicos de saúde, pessoas com problemas de visão por negligência. E a maioria desses hospitais, eles eram hospitais privados, né? Então, foi uma grande fonte de renda para muitos donos de hospital por muitos anos. Então, por isso que eu falei para você que a política de saúde mental ela andou um pouco mais lenta, né? Então, só em 1987, a partir de uma conferência de saúde, que se estabeleceu o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E aí hoje, aí você vai falar, mas hoje a gente ainda tem manicômio? Não desse jeito, né? Porque felizmente a gente está fechando todos os manicômios e as pessoas estão indo para os serviços residenciais terapêuticos. Mas se a gente parar para pensar que o manicômio é uma forma de exclusão, hoje nós ainda temos manicômios, né? Então, espaços onde as pessoas ficam reclusas, sem direito à comunicação, elas são depositadas, né? A gente pode considerar como manicômios. Então, a luta antimanicomial é a luta contra toda forma de discriminação, de preconceito, de segregação das pessoas. Então, ela é a nossa causa e sempre vai ser, porque a saúde mental ela está extremamente atrelada ao direito, à defesa dos direitos humanos. Né? Sim. E Dulce, já caminhando para o final, eu queria que você destacasse alguns outros projetos da RAPS e como eles devem impactar a cidade de Suzano, talvez nesse próximo ano, nos próximos anos. Conta pra gente um pouco. Sim, como eu te falei, eu me orgulho de vários equipamentos que nós temos, né? Nós ainda precisamos de muito mais equipamentos, mas eu acho que nós temos trabalhado, o município de Suzano tem trabalhado com um olhar assim, muito cuidadoso em relação à saúde mental. Nós temos, sim, o desejo, o intento de ofertar um CAPS 24 horas, né? um CAPS álcool e drogas 24 horas no município nos próximos anos. Isso é um projeto, né, nosso. Ampliar e garantir a manutenção dos serviços de saúde mental que nós já temos, né? Fortalecê-los. Agora, nós temos alguns projetos que são os nossos projetos novos, de cuidado, que nós temos pensado que não dá só para fazer saúde mental cuidando da doença instalada. A gente precisa promover saúde. Então, nós temos pensado já e instituído no município 2 projetos que eu entendo que são fundamentais. O primeiro é a garantia de uma consulta de saúde mental no pré-natal e no puerpério. E para todas as gestantes que fazem pré-natal no SUS, elas têm o direito de pelo menos uma consulta de saúde mental. E nessa consulta de saúde mental, a ideia é, de fato, poder identificar algum sofrimento, e se tiver um sofrimento nesse processo de gestação, já ofertar o cuidado. No puerpério, né, quando a mãe tem o bebê, fazer essa primeira consulta da mãe e o bebê, justamente para poder identificar alguma questão de sofrimento na formação desse vínculo, né, que não é tão natural assim como a gente pensa, né? Então, a promoção de saúde mental através do cuidado da pré-natal e puerpério. E o outro projeto que a gente começou desde o ano passado é o Cola no SUS.
é a abertura das unidades de saúde para os adolescentes. Ah, que legal. Então a gente começou um projeto com a Guarda Mirim Municipal, a gente começou a fazer ações com os jovens da Guarda Mirim lá, e nós levamos esses jovens para as unidades de saúde em encontros mensais, então um encontro mensal, só que esses encontros são abertos para os adolescentes do território, e nesses encontros a gente dialoga sobre saúde mental, sobre saúde, né? Os adolescentes não procuram serviços de saúde, sobre sexualidade, sobre as questões de sexualidade que são muito latentes, né? As questões para os adolescentes, e direitos humanos que eles escolheram. Então, os temas que nós dialogamos são escolhidos pelos adolescentes. Então, o projeto Cola no SUS é um projeto que a gente entende que é importante, que é cuidar, promover saúde mental com os adolescentes. Dulce, eu quero agradecer grandemente a sua presença, para a gente poder estar falando deste assunto tão importante. Sim. Estamos falando deste assunto que é muito importante, numa época que é muito importante. Eu agradeço grandemente a sua presença e eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais. Ah, que ótimo. Eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre essa temática que é extremamente relevante. E eu acho que como nós tocamos nesse assunto sensível, né, que é das pessoas identificarem o sofrimento, eu queria pedir para que as pessoas possam procurar os serviços de saúde. Se não conseguem sozinho, fala com uma pessoa da sua confiança. Peça ajuda, né? O tema desse ano é, se puder, peça ajuda. E nós temos um canal que é nacional, que é gratuito, que é o 188, que é do CVV, é o Centro de Valorização à Vida. É um trabalho fantástico que eles fazem de prevenção, né, ao suicídio. Então, peça ajuda, procure um profissional de saúde, não fique sozinho, né? Eu acho que a gente está no momento da gente unir forças enquanto sociedade civil para a gente identificar o sofrimento, de oferecer ajuda, mas também a gente identificar o nosso sofrimento e pedir ajuda. Dulce, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por essa conversa e muito obrigado a você também que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Até a próxima.